Querido, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu joinha para nos apoiar. Ao passar dos anos, os sinais da volta de Cristo têm ficado cada vez mais eminentes. Vemos conflitos, pandemias e muitos outros sinais tecnológicos que apontam para a volta de Cristo. O chip da besta já foi anunciado, inclusive algumas pessoas já aplicaram em seu braço e também em sua testa. E isso está cada vez mais próximo de chegar ao Brasil. No ano de 2016, o G1 chegou a anunciar e a falar sobre o chip da besta. Lei sobre, abre aspas, chip da besta, fecha aspas, em São Paulo tem que ser suspensa, diz Procuradoria. Podemos ver que essa matéria foi publicada no ano de 2016. Contemplamos a cada dia os sinais da volta de Cristo cada vez mais fortes. Fiquemos sempre atentos, aguardando a volta de Jesus. E se você crer que os sinais estão se cumprindo, deixe seu amém e seu like aqui embaixo. Fiquem agora com a edificante palavra com o apóstolo Carlos Alberto. Que Deus continue te abençoando. Assista esse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. Deus te abençoe. João capítulo número 21 diz assim: Jesus aparece a algum dos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-lhe assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sente com a Bíblia na mão, você que está em casa, permaneça aí no livro de João, capítulo número 21. Amados, prestem bem atenção. Como estava a vida de Pedro nesse momento? Pedro estava atravessando, acho que o período mais difícil da sua vida. O seu emocional estava mais do que abalado. Pedro estava frustrado consigo próprio. Pedro, que era aquele homem escolhido por Jesus, valente, ousado. Pedro, no momento que Jesus mais precisou dele. Um homem que disse: Senhor, olha, eu morro por ti. Não, eu morro por ti. E Jesus disse: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. E Pedro, não. Pedro estava convicto de que aquilo não aconteceria com ele. E às vezes nós temos essa convicção que nós estamos preparados para tudo. Que nós estamos, sabe? Não, comigo não. Amados, nós não somos nada. Não adianta. Pedro, com todo carinho, ele estava autossuficiente. Não, Jesus, não, que isso? Ei, Jesus. E Pedro realmente era um homem audacioso. Quando o soldado veio para prender Pedro, a primeira coisa que ele fez, errado, mas fez, alçou da espada e cortou a orelha. Agiu de uma forma errônea, mas agiu de uma forma protetora. E Jesus: Pedro, não é assim não, Pedro. E Jesus foi lá e colocou a orelha no lugar. Então Pedro, ele demonstrava essa ousadia, mas Pedro, na hora que Jesus mais precisou, e foi naquele momento que Jesus foi levado para o Sinédrio, naquela noite, enquanto aquele povo estava ali esperando qual seria o resultado, que todos nós sabíamos. Jesus estava ali sendo condenado inocentemente, porque o castigo nos casa paz estava sobre ele. Era uma noite fria, fizeram uma fogueira, e Pedro, a primeira coisa, onde começa a nossa frustração? Onde começa a nossa queda? Quando nós começamos a seguir Jesus de longe. Quando nós começamos a olhar Jesus de longe. E como é que isso acontece? Quando você deixa de vigiar. Quando você deixa de vigiar. Quando você deixa de ter mansidão. Quando você deixa de vigiar com as palavras que pode magoar e ofender. Quando você deixa de ser realmente um cristão
e passa a viver naturalmente o velho homem interior. Você pode ter certeza que a queda não vem de uma vez, ela vem aos pouquinhos. Pedro começou a seguir de longe. Olha a mudança da natureza do ser humano. Começou a seguir de longe. E agora Pedro se assenta ali, naqueles homens que estavam esperando o quê? Estavam orando por Jesus? Não. Era uma roda de escarnecedores. Então eles estavam ali dizendo: quero ver o que vai acontecer com esse Galileu. E Pedro sentou no meio deles disfarçadamente. Quantos crentes estão disfarçados no meio dessa pandemia? Usando Bíblia, mas não têm comunhão com Deus. Falam que são crentes, mas não têm atitude de cristão. Tem crente que nem culto online está assistindo mais. Nabasto comantiore de vácia, reve subdecai. Crente, você tem que atuar, cuidado. Pedro começou bem. De repente Pedro se desapercebeu. Preste atenção. São sinais que vêm na vida do crente e consecutivamente na vida da igreja. E Pedro estava lá, na roda dos escarnecedores. Quando Jesus sai dali acusado inocentemente, recebe uma coroa de espinho. Quando Jesus sai para fora e todo aquele alvoroço, antes alguém diz: olha, tu és um deles. E Pedro disse: não, não sou. Mas eu vejo, olha, você anda com ele? Não, nunca vi tal homem. Amados, vai chegar um tempo em que muitos crentes vão negar que são cristãos. Pastor, mas o país, o Brasil é laico. A nossa Carta Magna nos dá direito de cultuar. Amados, não é questão só do Brasil, é uma questão mundial, uma questão que está se cumprindo a palavra de Deus. Nós estamos vivenciando tudo isso, é um projeto para coisas muito grandes. Por isso, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor, o teu Deus. Quando Jesus sai, eu creio que numa fração de milésimo de segundo, Jesus, ele olha para Pedro, mas olha com aquele olhar de graça, de misericórdia, mesmo sabendo que Pedro o havia negado. Tenta imaginar a frustração que entrou no coração de Pedro. Tenta imaginar o que aconteceu dentro daquele homem. Agora Pedro, o que acontece quando o homem se afasta? Ele volta ao seu velho homem. Pedro volta a pescar. Mas não é só o grande problema de pescar. O grande problema é que quando você cai, você muitas vezes influencia outros.